Um homem castiga seu filho, ou corrige o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Amém, queridos? Essa palavra, contextualizando ela era para o povo de Israel, que havia saído do Egito e iria entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã, uma terra frutífera, uma terra fértil, uma terra que tinha abundância, de coisas boas que Deus havia preparado para o seu povo. Deus já conhecia a terra, o povo não. O povo veio a conhecer no caminhar com Deus. O povo veio a entender a grandeza daquilo que estava recebendo no caminhar com Deus. Mas Deus já sabia o que tinha preparado para o povo. Deus já tinha tudo preparado para o povo, mas o povo não sabia. E eram coisas maravilhosas, eram coisas que com certeza supririam todas as suas necessidades. E às vezes na nossa vida é assim, queridos. Existem coisas maravilhosas que Deus preparou para nós que nós não sabemos. Amém? Você consegue entender isso? Porque Deus, Ele não vê aqui como eu vejo, como você vê. Deus vê lá na frente. Tem uma palavra que diz que Deus tem uma qualidade de Deus que é onisciente, que são qualidades que pertencem só a Ele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A onisciência de Deus dá a Ele a condição de ver tudo ao mesmo tempo. Ele já viu ontem, Ele já viu hoje, Ele já viu amanhã. Ele sabe de todas as coisas que nós não sabemos, porque nós não somos oniscientes. Somos seres limitados. Somos seres limitados. Porém, Deus tinha coisas boas preparadas para o seu povo. E o povo só foi descobrindo que elas eram boas, que elas eram realmente maravilhosas, à medida que o povo aceitou o desafio de caminhar com Deus. Eu quero dizer para você, querido, se você quer descobrir as coisas boas que Deus tem para você, aceite o desafio de caminhar com Ele. Aceite o desafio de caminhar com Deus, de andar com Deus. Tudo começa lá no Egito, quando o povo estava cativo, prisioneiro do governo do faraó. E ali diz a palavra de Deus que o Senhor afligiu a terra do Egito com pragas, para que o povo fosse liberado. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Diz a palavra de Deus que o Senhor mandou a última praga para abater o que? A arrogância do homem que se achava Deus. Porque o faraó naquela época, ele pensava, ele entendia que ele era um Deus. Todas as pragas tinham o objetivo de humilhar algum tipo de Deus que era adorado naquele lugar. Mas a última praga era para abater a arrogância do homem que achava que era um Deus, ou Deus da sua própria vida. E hoje, nos dias atuais, nós temos de certa forma esse sentimento no coração dos homens, onde o homem ele está sendo muito tentado nos dias de hoje a achar que ele é, de certa forma, o Deus da sua vida. Pela ciência, que se multiplicou. Hoje, irmãos, a tecnologia, a ciência, ela nunca se tornou tão desenvolvida, e o homem se sente tão poderoso na sua ciência, tão poderoso na sua tecnologia. A gente vê os homens mais ricos do mundo aí, o Elon Musk, o outro lá, o dono da Amazon, Jeff Bezos, fabricando foguetes para irem ao espaço. É uma disputa, para ver quem vai mais longe, para ver quem pode mais. Só que aí cai uma chuvinha num determinado lugar, tudo vai por água abaixo. Cai uma chuvinha a mais num ponto, determinado ponto da terra, ou um ventinho a mais cai, ou um terremoto acontece, ou um vulcão entra em erupção. O ser humano tem que perceber que ele não é nada. E ali, irmãos, naquela última praga, diz a palavra de Deus, que a orientação de Deus para o seu povo é: mata o cordeiro tem que ser imaculado, sem defeito, coloca o sangue nas vergas das portas, porque o anjo da morte vai passar. E o anjo da morte passou.
e aonde estava o sangue, ele não entrou, ele não tocou, ali não houve morte. E essa mensagem, ela vem atravessando os séculos, a mensagem de que o poder do sangue do Cordeiro livra o ser humano da morte, porque um dia o Cordeiro de Deus viria, derramaria do seu sangue na cruz do Calvário, e quem se colocasse debaixo daquele sangue estaria livre da morte eterna. Porque existem 3 tipos de morte na nossa vida, irmãos: a morte espiritual, quando Adão e Eva pecaram, e ali o ser humano morreu espiritualmente, se tornou pecador, se tornou um ser pecaminoso. Existe a morte física, que é a morte que todos nós conhecemos, traz dor ao nosso coração. Mas existe a morte eterna, que é aquela que as pessoas vão passar por não terem a salvação em Cristo Jesus. E o povo Deus liberta o povo do Egito, leva o povo para o deserto, e eles passam pelo deserto, passam pelo Mar Vermelho, até chegar nesse ponto em que o Senhor está prestes a entregar para eles a terra. E o Senhor diz para eles: assim como um pai corrige um filho, castiga um filho, assim também o Senhor trata com vocês. Porque, irmãos, hoje existe uma ideia de amor, onde quem ama só faz aquilo que o filho quer, não corrige, não puxa a orelha, não disciplina. Deus não é esse tipo de pai. Ele é um pai que acolhe, que abraça, ele é um pai que supre, mas quando a gente erra, ele corrige. Ele corrige. E diz a palavra de Deus que ele disse ao povo: anda nos meus caminhos e me tema. E hoje eu quero pensar, irmãos, que todos nós que estamos aqui temos que andar nos caminhos de Deus. Se nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua vontade, nós temos que andar nos seus caminhos. Se queremos verdadeiramente temer a Deus, andar com Ele, chegar, irmãos, no destino que Ele preparou para nós, seja o destino espiritual lá na frente, ou seja o destino de bênção ainda aqui na terra, nós precisamos andar nos caminhos de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso andar. Fala para o seu irmão aí: cuide do seu andar. Cuide do seu andar. Como você tem andado na presença de Deus? Se nós queremos temer a Deus e andar nos seus caminhos, nós devemos primeiro andar na contramão do mundo. Se você quer agradar a Deus, você tem que entender que você não pode andar na mão do mundo, você tem que andar na contramão do mundo. Lá em Romanos 12, 1 e 3 diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Porque quando você cultua a Deus, estudando, meditando na palavra, a palavra de Deus, ela vai mexendo no seu entendimento, ela vai te libertando de pensamentos errados, ela vai te libertando de convicções erradas, ela vai colocando dentro da sua mente uma renovação de entendimento, para que você possa compreender a vontade de Deus. E ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Porque, irmãos, o mundo, o sistema está corrompido pelo pecado. Então, o mundo hoje onde nós vivemos, ele está corrompido, e ele tem um modelo corrompido de vida, de comportamento. E se nós andarmos segundo o curso do mundo, nós não andaremos nos caminhos de Deus. Qual é o nosso desafio aqui? Andar nos caminhos de Deus. Se você andar no curso do mundo, você não vai conseguir andar nos caminhos de Deus, porque, irmãos, a vontade de Deus, ela é conflitante com a vontade do mundo. A vontade de Deus, ela bate de frente com o sistema ideológico do mundo, o sistema comportamental do mundo. A vontade de Deus, ela nos leva para caminhos que o mundo, irmãos, não vai nos levar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, em Tiago 4,4 diz assim: não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus?
Então aqui, Tiago 4, Tiago está dizendo à igreja: amizade com o mundo te leva a ter inimizade com Deus. E lá no Salmo 1, quando fala do bem-aventurado, diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer, prosperará. Quem quer prosperar? Não seja hipócrita. Quem quer prosperar? Todo mundo quer prosperar. Mas a prosperidade na vida do crente, ela é consequência de servir a Deus. Ela é consequência de andar com Deus. Ela é consequência de fazer a vontade de Deus. O que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Saúde vai ser acrescentada, solução financeira vai ser acrescentada, solução nos relacionamentos familiares serão acrescentados, mas tudo será acréscimo. Por quê? Porque nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos esquecer essa palavra, justiça. A justiça de Deus é a maneira como Deus estabelece o que é certo e o que é errado. Por que existe justiça na terra? Para que seja julgado aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que sejam preservados os direitos de um e os deveres de outros. Então a justiça de Deus é a mesma coisa, só que ela é muito mais cheia de nobreza, ela é muito mais perfeita que a justiça dos homens. Então quando nós buscamos o reino de Deus, a justiça de Deus, e vivemos segundo a vontade de Deus, qual é a consequência disso, pastor? Nós prosperamos. Deus nos prospera, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos honra. Por quê? Porque estamos honrando a Ele. Quem honra a Deus, honrado será por Deus, porque é um relacionamento de reciprocidade. Você se doa para Ele, Ele se doa para você. Então a palavra de Deus diz que se nós queremos agradar a Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo, segundo o Salmo 1, é não andar segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não conhece a Deus, é aquele que não crê em Deus. Mas muitas vezes nós nos enganamos em pensar que o ímpio é uma pessoa depravada, promíscua, é um marginal. Não, às vezes o ímpio é uma pessoa que tem uma vida bonita, íntegra, correta, aparentemente, dentro dos padrões humanos. Porém, é uma pessoa que vive em guerra com a vontade de Deus. Por quê? Porque não conhece a graça de Deus e não foi justificado pela graça de Deus. Então ele anda muitas vezes no erro, porque o ímpio muitas vezes anda segundo o senso comum que a humanidade adotou para os seus comportamentos. Ou seja, o ímpio pensa assim: todo mundo faz, eu também, por que eu vou fazer diferente? Está todo mundo fazendo desse jeito. Ele não tem um motivo, muitas vezes no seu coração, para quebrar vamos dizer assim, para quebrar esse ciclo de agir como a maioria age. Ele não tem muitas vezes dentro de si a motivação para dizer: não vou fazer como a maioria está fazendo. Diferente do crente, diferente daquele que tem fé, eu não vou fazer o que a maioria está fazendo. Por quê? Porque eu conheço a graça de Deus, eu conheço a justificação dessa graça, eu conheço a vontade de Deus, e muitas vezes o que a maioria está fazendo não está coerente com aquilo que Deus quer que eu faça. Porque o ímpio, muitas vezes, para ele, tem muitas coisas que na visão dele está certo. O ímpio muitas vezes vai chegar para você, no coração dele, ele está te ajudando. Não paga aquela conta não, ninguém está pagando. Ninguém está pagando. Por que você vai pagar? Ninguém está pagando.
Tal. É um conselho ímpio. Na visão dele, ele está te ajudando, né? Olha, fulano te agrediu, fulano falou mal de você, se vinga, né? Não aceita isso. Às vezes é um conselho que vem de um ímpio. Às vezes no coração dele está tentando te ajudar. Às vezes o conselho vem assim para você, né? A mulher está te dando mole. Você é homem. Você é homem. Eu, se fosse você, não deixava passar, não. Mas eu sou casado. Não, mas você é homem. Se você não fizer, todo mundo vai falar que você é mole, vai falar que você é frouxo. Às vezes o conselho ímpio vem assim. Vê ou não vem, irmãos? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas, né? Não vamos ficar aqui fantasiando as coisas. Às vezes o conselho vem assim: você é homem, você pode, pega, né? Faz. Não tem problema nenhum. Dá uma fugidinha, pular uma cerca, né? Então às vezes o conselho vem dessa forma, mas é um conselho ímpio. Aí você tem que ter peito e dizer: esse conselho não é para mim. Por quê? Porque eu ando nos caminhos do Senhor. Eu tenho um compromisso com Deus. Talvez para você não tem problema, mas para mim tem. Eu vou ter problema com o Senhor, vou ter problema com Deus. O julgamento dele sobre a minha vida pesa. Para mim, o julgamento de Deus eu considero. Porque lá fora, irmãos, quem não teme a Deus está preocupado com essas coisas, não. Mas por que você muitas vezes não faz? Porque você teme a Deus. Eu amo a minha esposa, e como homem eu tenho que honrar, tenho que ser fiel a ela. Nós estamos casados aí há 30 anos já. 30. Você acha que eu não fui tentado muitas vezes em traí-la? Claro que fui. E muitas vezes eu não caí na tentação, não só porque eu amo ela, mas porque eu temo a Deus. Talvez se a minha relação com ela baseasse só no relacionamento de um para com o outro, talvez eu teria caído. Mas o amar a Deus acima de todas as coisas nos segura. Nos segura em momentos em que nós muitas vezes nos sentimos tentados a cair. E a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser franco, a gente tem que ser verdadeiro nas coisas. Porque, irmãos, de religiosismo, de palavras bonitas aí, as pessoas estão fartas. Eu lembro uma vez, aqui na rua, quando nós pregávamos o Evangelho na rua aqui, não tinha tempo. Eu lembro de um homem, a Nicole de cara ela vai matar, um homem que vende algodão doce. Ele era bravo, nervoso. Eu sei que um dia ele desentendeu com um dos vizinhos ali. E aí o que aconteceu? Antes dele brigar com o vizinho, antes deles entrarem numa contenda, naquele dia que nós paramos para ministrar a palavra, Deus ficou no meu coração, só naquele texto em que Jesus estava no Getsemane dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. E eu fiquei martelando isso na cabeça daquele homem aquele dia, e falei: irmão, às vezes nós queremos fazer uma coisa, mas não é da vontade de Deus, e a gente tem que dizer: olha, aqui está a minha vontade, aqui está a de Deus. Senhor, eu queria fazer isso aqui, mas a sua vontade é essa, então não se faça a minha, mas a sua vontade. Eu sei que nós ficamos naquele texto, falando sobre aquele texto e tal. Aí passou uma semana ou 2 semanas depois, ele chegou para mim e falou: pastor, o senhor lembra aquele dia que o senhor ficou ministrando na minha vida, aquela passagem bíblica que Jesus, ele sentiu a tentação de desistir de ir para a cruz, e aí ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua? Eu falei: lembro. Ele falou: pois eu vou contar um negócio para o senhor. Eu fico com o meu facão ali, fazendo a ponta
é um bambu, né, que ele usa para colocar o algodão doce, né? E ele falou: o vizinho veio me ofender e falou um monte de coisa para mim que eu não merecia ouvir. Falou um monte de besteira, e eu com o facão afiado, porque eu afio aquele meu facão, ele vira uma navalha, porque eu corto o bambu para ficar bem fininho. E ele falou assim: estava fácil para mim pegar aquele facão e partir para cima dele. Mas sabe o que me segurou, pastor? Falei: não, irmão, a sua mulher, as suas filhas. Quem que te segurou? Falei: não, quem me segurou foi a palavra de Deus. Porque quando o Senhor falou para mim aquele dia: não se faça a minha, mas a tua vontade, essa palavra não saía do meu coração. Eu estava com o facão na mão, mas toda hora vinha no meu coração: não faça a minha, mas a tua. Não faça a minha, mas a tua. Aquela palavra ficou tão forte dentro de mim, eu não consegui fazer o que passou na minha cabeça em fazer. Aí eu pergunto para os irmãos: a palavra de Deus tem poder ou não tem? Tem poder ou não tem, irmãos? Por isso que a palavra de Deus diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Porque é um sacrifício em vida. Cultuar a Deus é um sacrifício em vida. Você estar dentro de um templo, sentar numa cadeira e ouvir alguém ministrando a palavra, é um sacrifício de fé. Hoje em dia as pessoas não têm paciência mais para ouvir. Sim ou não, irmãos? As pessoas são mais ou menos, são mais impacientes do que já foram no passado, sim ou não? Hoje em dia as pessoas são impacientes ao extremo. Eu sou pregador, não sou bobo. Eu sei quando eu estou pregando aqui e tem gente assim: e será que o pastor vai demorar mais? Né? Aí fica preocupado com o relógio, preocupado se vai demorar para pregar, se vai pregar pouco, se vai pregar muito. Irmão, nós temos que abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem para falar. Porque às vezes nós entramos num santuário, numa igreja, entramos de um jeito e saímos do mesmo jeito, e a culpa não é de Deus, a culpa não é de quem pregou, a culpa é da pessoa que não abriu o seu coração. Porque se eu entrar fechado num lugar e não abrir meu coração, eu não vou receber nada. Eu não vou receber nada. Mas se eu abrir meu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, Senhor. O que o Senhor quer na minha vida? Deus vai falar com você. Deus vai ministrar no teu coração. Se nós queremos andar nos caminhos de Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. Se está todo mundo lá fora traindo, adulterando, está todo mundo lá fora aprovando o homossexualismo, a homossexualidade. Você não pode falar homossexualismo hoje, que é doença, né? Aí dá BO, dá processo, mas está aprovando a homossexualidade e tal. Irmãos, eu aprovo que a palavra de Deus aprova. A palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. Então não fui eu que estabeleceu isso, foi o Senhor. Nossa, mas então vocês não amam? Não, nós amamos. Temos que amar a todas as pessoas, amar o adúltero, amar a prostituta, amar o homossexual, mas não podemos aceitar a prática. A prática, ela é condenável, ela não é da vontade de Deus. Então nós temos que entender essas coisas, porque hoje as pessoas estão se corrompendo em nome de amor. Aparentemente, não, quem ama aceita. Não, irmãos, Deus não aceita tudo. Deus diz não. Deus disse não para Adão e Eva: não vai comer do fruto. Mas eles foram lá e desobedeceram a Deus. O nosso Deus, ele diz não, ele não diz só sim, ele diz não também. Sabe qual é o problema de muitos filhos hoje rebeldes por aí? Pais que não sabem dizer não. Pais que só dizem sim, 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 sim para tudo. Não. Se Deus diz não por amor, nós também temos que aprender a dizer não pelo mesmo motivo. Às vezes porque nós amamos, nós vamos ter que dizer não, vamos ter que dizer não. E é amor do mesmo jeito, porque o amor que acolhe também é um amor que corrige, é o amor que direciona, que encaminha.
Irmãos, se nós queremos andar nos caminhos de Deus, segundo, nós temos que andar buscando a aprovação de Deus na nossa vida. A maior aprovação que nós devemos ter é a aprovação de Deus. Todos nós queremos ser aprovados. Quem faz aí um Enem, faz o Enem para ser reprovado? Não, faz porque quer ser aprovado. A gente quer ser aprovado pelo chefe, a gente quer ser aprovado quando a gente faz um concurso, a gente quer ser aprovado no nosso trabalho, mas às vezes nós não nos preocupamos com a aprovação que vem de Deus. Lá em Mateus 7, de 21 a 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ou no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome não fizemos maravilhas, sinais. Aí o Senhor vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto me intriga muito, irmãos, porque é um texto que fala de pessoas que conheciam o poder que há no nome de Jesus, de pessoas que aparentemente estavam servindo a Jesus, porque disseram: em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos tais e tais e tais coisas. Só que eu fui meditar em cima desse texto e entendi o seguinte, irmãos, que no nosso relacionamento com Deus não basta a gente ser usado, a gente tem que ser aprovado. O ser usado está relacionado ao fazer coisas espirituais, fazer coisas, práticas religiosas, e o ser aprovado está relacionado com o ser. Então existem duas coisas na nossa vida. Uma delas é o fazer para Deus no exercício dos dons do Espírito Santo, no exercício da capacidade que Deus nos dá, e o ser para Deus vivendo a vida do Espírito Santo, vivendo a vida do Espírito, entendendo que mais importante do que a capacidade que vem do Espírito é a vida do Espírito. Amém, irmãos? Mais importante do que o fazer para Deus é o ser uma nova criatura para a glória de Deus. É o ser. Então, vou dar um exemplo do que eu quero dizer. É possível uma pessoa orar em pecado? Sim ou não, irmãos? É possível uma pessoa pregar em pecado? É possível uma pessoa cantar em pecado? É possível uma pessoa fazer um monte de coisas religiosamente falando em pecado. Mas diz a palavra de Deus que não se entra no céu em pecado. Então muitas vezes nós corremos o risco de fazer, nos tornarmos pessoas que fazem, mas não cuidarmos da nossa vida e deixarmos o pecado entrar. Então, mais importante do que você orar, cantar, pregar, é você viver uma vida sem pecado. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Às vezes está quietinho ali no banco, vou usar o exemplo da Diva, por exemplo. A Diva está quietinha ali, não está pregando, não está cantando, não está, mas ela não está vivendo em pecado. E aí? Então, quando o Senhor for julgar a nossa vida, Ele não vai julgar só o que nós fizemos no nome dEle, Ele vai julgar como nós vivemos para a glória dEle. Quando você vive a vida do Espírito, você não anda na carne, você anula as obras da carne na sua vida, e as obras da carne acabam não se manifestando, porque você está andando e vivendo no Espírito. É o que está lá em Gálatas. Abra a sua Bíblia, vamos lá, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5,16. O que diz aí, irmão Jorge? Olha só,
andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Simples. Se você andar no espírito, toda a concupiscência, os desejos da carne não vão se manifestar na sua vida. As obras da carne não vão se manifestar na sua vida. E no versículo 19 fala das obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então os irmãos conseguem entender? Então nós precisamos entender que a maneira como nós vivemos para Deus determina o nosso sucesso com Deus. Se nós queremos temer a Deus e andar nos seus caminhos, nós temos que andar em amor, irmãos. Um outro caminho que nós temos que andar é o caminho do amor. Andar em amor como Jesus andou. Andar em amor como Jesus andou, muitas vezes, é ter a capacidade de ver o valor das pessoas que estão por trás dos seus erros. Jesus tinha essa capacidade. Ele viu o valor que estava por trás do erro da mulher adúltera. Sim ou não? Não ia apedrejar a mulher, estava cheio de pedras nas mãos já para tirar a vida da mulher, porém ele viu o valor daquela mulher. Ele agiu para que a vida daquela mulher fosse poupada. Porém ele diz: vai, não peques mais. Mas ele ajudou aquela mulher, apesar dos seus pecados. Às vezes nós vamos ter que lidar com pessoas que têm pecados, porque todo mundo tem pecado. E muitas vezes a gente fala: mas essa pessoa aí errou, tem que passar por isso mesmo. Não, às vezes a pessoa está passando, mas ela precisa de ajuda para se levantar, para mudar de vida. E Zaqueu, que era cobrador de impostos, Jesus olhou para ele e disse: convém que eu vá na sua casa. Todo mundo ficou chateado com Jesus, todo mundo ficou irritado com Jesus, porque eles julgavam que Jesus estava na casa de um pecador. Só que Jesus compreendeu aquele homem, valorizou aquele homem, e aquele homem se mostrou um homem diferente, disposto a mudar de vida, disposto a agir de maneira diferente de como as pessoas o julgavam. Então o amor transforma. O amor, ele coloca no coração das pessoas o desejo de mudar, de querer viver de modo diferente. Hoje o mundo precisa de amor, e nós precisamos andar no caminho do amor. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos andar no caminho da intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus, através das nossas orações. Quem orou essa semana aí? Você quer ter intimidade com Deus? Ora, irmão. Entra na presença de Deus. Busca a face do Senhor. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então quando você entra na presença de Deus, entrega para Ele os seus fardos, você anda aliviado. Quem quer andar aliviado aí? Como é bom quando você anda sentindo que o peso que estava nos seus ombros saiu, que o fardo que estava nas suas costas foi removido. Por quê? Porque você foi buscar aquele que tem poder para fazer isso. Quem tem intimidade com Deus em oração, recebe alívio de Deus quando ora, recebe alívio das opressões do mundo, dos fardos que carrega. Todos nós temos fardos para carregar, sim ou não? Que são os nossos compromissos, nossas responsabilidades, nosso trabalho, as nossas lutas. E nós precisamos de alguém que seja mais poderoso do que nós, para nos ajudar a carregar esses fardos. E esse alguém é Jesus. Lá em Mateus 17, Jesus e seus discípulos, eles foram orar no monte da transfiguração, e quando eles oraram, desceu a glória de Deus naquele lugar. Moisés e Elias apareceram naquele lugar, foi cheio de glória aquele lugar. E aí quando Jesus desce daquele monte, ele desce andando no poder de Deus. Quem quer andar no poder aí? Tem que orar, tem que orar.
Aí lá embaixo tinha um homem, um filho epilético, endemoniado, que ninguém conseguia expulsar. Até os discípulos que ficaram lá embaixo não conseguiram. Só que Jesus foi orar, foi buscar. Ele desceu cheio do poder. Chegou lá embaixo, mandou o demônio sair. Ele saiu rapidinho. Porque quando a gente está cheio do poder de Deus, irmãos, é diferente. A autoridade de Deus na nossa vida flui de uma maneira diferente. Intimidade com Deus é saber quem você é em Deus. É você saber que em Cristo você não recebeu apenas a salvação, você recebeu a natureza de Deus em você. Então você não é apenas alguém que tem um passaporte para o céu pelo poder do sangue. Você é alguém que tem a presença e a natureza de Deus em você. Então, se o seu Deus, que é seu Pai agora, Ele não tem prazer em injustiça, em arrogância, em pecado, você também não tem. Se o seu Deus tem prazer nas coisas celestiais, você também tem. E você busca. Isso é intimidade, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E isso acontece quando a gente está buscando a presença de Deus. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração. Andar com Deus envolve isso. Andar na contramão do mundo. Andar buscando a aprovação de Deus. Andar em amor e por fim, andar em intimidade com Deus através da oração. Então eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando nesse momento. Temos uma família aqui também nos visitando. Qual o nome do senhor? Álvaro. Álvaro. O nome do rapaz? Elton. Antônia. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma campanha de oração. Nós vamos estar